Hello there! Tea with me, salvando pessoas boas de gramáticas ruins, sétimo episódio. Hoje, tomando meu chá aqui, ó, com uma caneca da Dinamarca. Essa veio de longe, hein? Dinamarca. Esse aqui foi um ex-aluno meu, Danilo, gente boníssima. Essa aqui, uma das minhas favoritas e lindas, por sinal. Bom, vamos lá, tomar um chá. Como vocês perceberam já nos 6 primeiros episódios, qual que é a ideia aqui, né? De facilitar, desaportuguesando o inglês, parando com tradução, né? A gente pode achar estratégias, meios que a gente possa produzir diretamente a partir do inglês sem depender do português. Então a minha metodologia, né, nos meus cursos, nas minhas aulas, eu não sou tão ortodoxo, né, ou tão gramático, né? Eu tento quebrar com isso, né? Então hoje o tema de hoje é bem interessante. É uma das confusões que, independente do nível, se é básico, intermediário, avançado, todo mundo comete, né? Que é o quê? É a gente dizer, eu fui, né? E aí fica aquela confusão, gente, eu vou usar o been, o gone, o went, e na hora que a gente está falando, não é que você está pensando o que você vai falar. Bom, então vamos lá, 2 slides no esqueminha, 10 minutinhos. Esquece de, no final, né, deixar o joinha, isso é importante, motiva aqui, né? Comenta, manda sua dúvida lá no Instagram para mim, fico feliz em receber e considere compartilhar também, né, com todo aquilo que você acha que está, né, nesse processo de aprendizagem, de aperfeiçoamento da língua inglesa. Vamos lá, 2 slides, 10 minutinhos, o tempo de um chá, pega um chá, um café, ó, uma sentada aí, né, às vezes, eu não tenho tempo de assistir, cara, se você toma café todo dia, não é possível que em 10 minutos você não consiga assistir, né, pega um café, um chá lá, vamos assistir Tea with Me, bora lá, 2 slides. Bom, então, seguindo a nossa tradição aqui, né? Um texto de minha autoria, vamos ler primeiro em inglês, depois em português, Usual Mistakes. Dear Diary, I had a terrible day and I'm very tired. I arrived home late and my mother was not there. She went to my sister's. Then I realized I was alone and there was nothing to eat because I didn't go to the supermarket this week. Luckily, my father has gone to the bakery this morning. I was saved. Bom, beleza? É isso aí, tranquilo. As partes que estão destacadas em vermelho é óbvio que são as partes que eu quero trabalhar aqui com vocês. Então vamos lá para a tradução. Querido diário, né? Um pouco, né? Mas tudo bem. Eu tive um dia terrível e eu estou muito cansado. Eu cheguei tarde em casa e minha mãe não estava lá. Ela tinha ido para minha, né, ela foi para casa da minha irmã. Então eu me dei conta que eu estava sozinho e não tinha nada para comer, porque eu não tinha ido ao supermercado, né, eu não fui ao mercado essa semana. Com sorte, né, graças a Deus, né, meu pai foi a padaria de manhã, então eu estava salvo, né? Bom, é isso. Então, o que nós temos aqui, essas 3 partes destacadas? São exatamente essas 3 partes que, por pensar em português, a gente acaba, né, traduzindo para o inglês, e aí vem a confusão. Ó, she went to my sister's, né? I didn't go, my father has gone, e aí entra uma confusão de presente perfeito com passado, né? Então, ó, ela foi para a casa da minha irmã, eu não fui ao mercado, meu pai foi à padaria. Então, isso nós temos nessas essas questões por causa do português. Pensamos no português e quando colocamos no inglês, a gente simplesmente pega a primeira coisa que vem à mente. Não é que a gente se sente muito confortável. É muito complicado também, às vezes, a gente se propor a aprender. Vou aprender sobre o presente perfeito. Né? Quanta gramática, quanta coisa. Por que não colocar tudo isso junto e ter uma abordagem um pouco mais lógica num esquema de um processo associativo, né? Então, essa é a mecânica aqui, essa é a didática. Bora lá para o segundo slide. Então, só 2 slides. Bora para o segundo e vamos ver esses pontos, né? Bom, a primeira coisa que eu quero pontuar, então, é essa questão. O went é o passado do go.
Então, quando que eu vou usar o went? No passado. Esse é o meu passado, né? E quando que eu vou usar o been, o gone, né? Que é o passado particípio né, e a gente faz confusões com isso. Eu prefiro explicar dessa forma aqui. Se eu quero falar assim, ó, que minha mãe foi para a Europa no passado, eu vou falar assim: My mother went to Europe last year. Para eu usar o passado dentro do inglês, eu vou usar quando? A definição de tempo. Tea with me hoje tá quente. Ó. Erva doce hoje. Dá uma acalmada, né, tal. Então, o que acontece aqui, ó? My mother went to Europe last year. O que eu tenho aqui? O go no passado, que é o went, mas eu tenho uma definição de quando que ela foi. Ó, tanto o meu verbo quanto o meu time definition acabaram. O meu tempo acabou, last year, não volta mais. Eu estou dizendo quando que ela foi. Então, para isso, eu vou usar o passado. Legal? Legal. Se eu quero falar que minha mãe foi para a Europa, mas ela já voltou, eu vou usar o presente perfeito, eu uso o verbo have aqui como auxiliar e vou falar assim, ó, My mother has been to Europe. O que eu estou querendo dizer? Que minha mãe foi para a Europa, quer dizer, esteve na Europa, mas ela já voltou. Ela está aqui agora, né? Agora, se eu falar assim, My mother has gone to Europe, onde que minha mãe está? Está lá na Europa, nesse momento. É esse o ponto. Então, olha que interessante. Quando você usa o been, você está dizendo que a pessoa foi e voltou. E quando você usar o gone, a pessoa foi e está lá. Em nenhum deles eu tenho uma definição de tempo, um tempo que acabou. Não preciso, o presente perfeito ele não usa isso, tá? É sempre um tempo em aberto, né? Agora eu quero falar quando que ela foi, é só usar o passado. Né? Vamos para o exemplo prático agora, os 3 exemplos anteriores. Então olha só, ela foi para a casa da minha irmã. Eu estou falando quando que ela foi? Não. Então o tempo está aberto? Tá. Aonde que ela está? Ela não está lá na casa da minha irmã? Tá. Então eu simplesmente, ao invés de falar she went to my sisters, eu vou falar assim, ó, she has gone to my sisters. She has gone to my sisters. Ela está lá na casa da minha irmã. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Eu não fui ao mercado esta semana. Olha, esta semana, a semana não acabou, o tempo está aberto. Então, na verdade, ao invés de você falar I didn't go to the supermarket this week, você vai falar o quê? I haven't been to the supermarket this week. Quer dizer, eu não estive no mercado. Né, o tempo está em aberto, eu não estive no mercado. Né? Uma dica interessantíssima aqui que eu deixo para você. Falando de você, você nunca vai usar o gone, você sempre vai usar o been, né? Só se você estiver falando do seu espírito, né? Agora, falando de uma outra pessoa, tanto faz você usar o been quanto o gone. Grava isso, né? Bom, o tempo está aberto, presente perfeito. I haven't been to the supermarket this week. Se quisesse até colocar um yet aqui no final, poderia colocar ainda, né? E o último exemplo. Meu pai foi à padaria de manhã, né? Se ele foi à padaria, eu tô falando quando ele foi? Tô. Foi de manhã. De manhã não acabou? Acabou. Então, ao invés de eu falar has gone, eu vou usar passado. My father went to the bakery this morning. Por quê? Porque ele foi. Acabou. Amanhã também acabou. Então, a ação acabou e o tempo acabou. Grava isso. Tanto a ação quanto o tempo, os dois acabaram. Perfeito. Você vai usar o passado. Então, o que é importante nisso tudo? Pense em situações reais, é aquilo que eu venho repetindo em todos os Tea With Me, né? Pense em situações que você possa aplicar. A gente precisa sair dessa mecânica de gramática, de ficar pulando de livro em livro, curso em curso, vídeo em vídeo e colocar aí para prática. Ah, como é que eu falaria? Pense em outros exemplos reais, né? E isso você pode ir construindo partindo desses, né, minimamente, quer dizer, qual que é a estratégia aqui que eu tenho feito? É que você consiga construir uma base, né, estrutural com simples exemplos práticos, rápidos, e você vê 10 minutinhos. Então a dica que eu deixo aqui hoje é a seguinte: toda vez que você. Né, é o 7º vídeo, dá para você fazer isso uma semana inteira se você quiser, um intensivo. Pega aí desde o primeiro, toda vez que você parar para tomar um chá, um café, né? Tea with me aqui, assiste um por um e depois você vai vendo como existe, né? Eu também sou professor, né? Não sou bobo, né? Eu tenho uma lógica aqui na minha cabeça para seguir e essa é a minha abordagem, essa é a minha metodologia, ok? Quer saber mais sobre meus cursos, tal? Eu deixo aí na descrição do vídeo aí, fica à vontade, né? Mas eu pretendo continuar isso aqui com
com muito zelo, com muito apreço. Muito obrigado pelos comentários, pelo feedback que eu recebo de cada um de vocês. Alright? So, till with me, salvando pessoas boas de gramática ruim. See you next week, people. Bye bye.